Olá, minha gente, boa noite. Obrigada a vocês que estão aqui nos acompanhando, né? Hoje é um sábado de aleluia e aleluia, finalmente, né? Começamos aqui o nosso programa, está no ar. E a nossa convidada de hoje, vocês não têm noção do tamanho dessa mulher. Gente, ela é gigante, gigante. Eu viro fã, eu sou apaixonada, né, por cases, por histórias. E a história dela, eu não cansava de assistir, de ver, de rever, né? É uma mulher batalhadora. Eu acho que ela é um excelente exemplo para o nosso país, né? Nós devemos realmente conhecer e seguir os bons exemplos, pessoas de sucesso. E com a gente, o nosso parceiro Rodrigo aqui, que vai me ajudar aqui a falar com essa mulher gigante. E com vocês, Lilian Viana. Tcharam! Boa noite. Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Kelly. Boa noite, todo mundo. Obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada mesmo. Boa noite, Lilian. Seja bem-vinda. Eu agradeço imensamente, né, o Rômulo Silva, o pessoal da Pirovani, né, que fez essa ponte, assim, né, fez o conhecimento, né, de te conhecer, né, a dona da Porsche Pink, tá, gente? Pink, não é rosa choque, é pink. Né, então a gente vai falar um pouquinho, desmistificar um pouquinho, né, pelo que eu vi da história dela, né, ela entrou numa mecânica, né, numa funilaria alto padrão, como atendente, com um projeto de 5 anos. Ela permeia por 15 anos, né, Lilian? Vou fazer 18 esse ano agora. Tá ficando maioridade. Já tenho, esse ano tô brincando com o pessoal, que esse ano eu faço o tempo de vida que eu tinha quando eu entrei na empresa, porque eu tinha 18 anos, né? E agora eu vou completar 18, então o ano que vem eu já tenho mais tempo de Frison do que sem Frison na minha vida. Nossa, e uma bagagem gigante, né? Ela é maravilhosa, ela está no mundo tecnológico e cada vez mais ela traz mais a tecnologia, né, para a empresa, que eu acho que só vem agregar. Então, vocês que têm mecânica, né, eu acho que tem que entrar sim para esse mundo virtual, né, Lilia? Eu acho que quem não está no virtual não é lembrado, não, né, infelizmente cai. É. E Lilia, conta um pouquinho para a gente aqui da sua trajetória, senão eu vou ficar falando muito e não vou deixar a entrevistada falar. Bom, eu tinha acabado de fazer 18 anos, né? E eu comecei a trabalhar com 15 para 16 anos. Tive 2 empregos antes de chegar na Frison. E quando tinha acabado de fazer 18 anos, estava na faculdade fazendo psicologia. E eu precisava pagar minha faculdade. Então, eu vi esse anunciado era classificados ainda. Não sei nem se usa ainda hoje, tipo, olhar o jornal para procurar emprego. Mas eu achei lá essa vaga. E fui com a cara e com a coragem, né? Minha ideia era, porque no anúncio falava assim, paga-se acima do mercado. Eu falei, é lá mesmo que eu preciso trabalhar. Os olhos brilharam. Os olhos brilharam. Eu falei, vou conseguir pagar minha faculdade, porque eu queria ser psicóloga. Só que eu já, naquela época, eu já queria ter o meu negócio. Desde mais nova, eu queria liderar, eu queria fazer parte a minha ideia era ter um consultório, ser formada em psicologia, ser psicóloga, mas ter um consultório e ter os psicólogos trabalhando para mim, na minha clínica. A louca, né? Pobre, sou de família humilde, não tinha dinheiro para nada, mas essa era a minha ambição, era o meu plano de vida, é o que eu queria construir. E então fui até a Frison, fui contratado, o salário realmente para aquela época e para o que eu tinha ganhado anteriormente era melhor, muito melhor. O primeiro emprego que eu tive, eu ganhava R$350, gente. E aí, o segundo, eu ganhava, era vendedora de roupa, numa loja de rua, assim, aquelas de rua, não de shopping, e tirava ali uma média de R$700. E lá na Frison, quando eu cheguei, o salário era de R$1.200. Para mim era um sonho aquele salário, era o dobro do que eu estava, né, quase o dobro do que eu estava ganhando, fora o ambiente, fora tudo que era bem diferente, eu não precisava ficar que nem louco, bater meta, vender roupa, porque vendedor também, olha... Tem um lugar garantido no céu também, né? Porque eu concordo, não é fácil. totalmente. Não é? Sim, e aí não tinha aquela tensão, não tinha tensão de fazer salário, era daquele salário, só fazia meu trabalho e tudo. E assim, eu entrei e continuei fazendo o meu curso. Então, meu plano, até na entrevista, o Marcos perguntou qual era o meu plano. Eu falei, eu trabalho para você até eu terminar minha faculdade, mas depois eu quero
tentar ter o meu negócio, ser psicóloga, ser meu plano de vida. Só que lá tem uma filosofia criada por ele, pelo Marcos, que é o nosso CEO e o fundador e CEO da empresa, né? Ele paga realmente muito bem. Então, é muito atraente trabalhar dentro da Frison, porque para você que tem, para quem tem ambição, para quem consegue, principalmente assim, você consegue se planejar no teu financeiro, no histórico, tudo, vira muito interessante, porque você começa a sobrar, coisa que eu nunca tinha visto e sobrar, entendeu? Então, foi conforme você vai avançando lá dentro, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, você vai tendo um reconhecimento financeiro. Então, acabou que quando eu estava no último ano da faculdade, na época que eu estudei, gente, a psicologia não tinha essa visão que tem hoje. Até as redes sociais ajudaram bastante o tema, Sim. as pessoas falando sobre as doenças psicológicas. Então, hoje um psicólogo tem uma perspectiva melhor financeiramente, digamos assim. Porque até tem espaço de falar sobre a profissão, né? Na minha O época, não. mercado, né? Cresceu bastante, o mercado tem várias oportunidades, você tem psicólogos estouradíssimos na internet e tudo. Sim. Então, mas naquela época, não era assim, a psicologia ainda era um tabu, era uma coisa para louco, era uma coisa que não se falava tanto. Então, lá na faculdade... Eu escuto pessoas dizendo, não preciso de psicólogo, não, eu tenho Deus, mas não é bem assim, né? Não, uma de maneira terapia nenhuma. faz bem para todo mundo. Todo mundo precisa. Todo mundo precisa, eu concordo plenamente. Você ainda tem um certo tabu hoje, mas naquela época, isso a gente está falando, 2010, eu acho que eu me formei em psicologia, era muito pior, entendeu? Então, os próprios professores na faculdade falavam, psicólogo passa fome. Aí eu, passa fome, gente? O que eu tô fazendo aqui, então, né? O que eu tô fazendo? Não tô estudando para passar fome, eu tô estudando porque eu quero mudar de vida, porque eu quero ter mais coisas, porque eu quero crescer, né? E aí aconteceu isso. Então, lá na própria faculdade já desiludiam a gente, né? Porque era coisa de vocação e não sei o que, aquela coisa que eu sempre fui ambiciosa. Então, eu tinha essa visão, falava, não, gente, eu quero gostar do que eu faço, mas eu quero mudar de vida, eu quero ter as coisas, eu quero ajudar minha família, eu quero fazer, construir, ter mais dinheiro. E aí, lá na Frison, eu encontrei isso naquela época. Então, quando chegou na época de eu me formar, o salário já era muito interessante. Então, e fora que eu já estava envolvida com o lugar, com o ambiente, com a política. O Marcos, ele é muito rígido nos valores da empresa, entendeu? Então, eu já tinha vivido, por exemplo, em lugares que eu trabalhei, a questão de enganar o cliente. E eu nunca, não achei isso confortável nem um pouco. Falei, nossa, eu não sirvo para isso, eu não sirvo para ficar mentindo, para ficar enganando. E lá dentro eu encontrei um ambiente que não é isso e acabou. Então, eu encontrei um chefe que defendia a gente, protegia a gente, encontrei, assim, um ambiente que acolhedor. Então, não só que eu estava ganhando muito bem, mas eu tinha um contexto ali com as pessoas, com o público, com os carros, tudo que eu me encantei. E definitivamente falei, não dá para sair daqui, para me aventurar até eu construir a clínica, agora eu já estou com um padrão de vida, e eu não estou afim de arriscar, e já estou muito feliz aqui com o que eu estou fazendo. E aí eu já fui convidada para ser gerente, o que melhorou muito mais o meu salário, e aí depois de um tempo, acho que faz uns 6 anos, a Laura, porque o Marcos é o fundador, e tem a Laura, que trabalha lá também com a gente, que cuida toda a parte do RH e jurídico da empresa. Então, teve um dia que eles me chamaram na casa deles e perguntaram se eu queria ter uma participação no contrato social. Porque já era uma coisa também que eles faziam, eles já tinham tido, acho que 2 ou 3 pessoas antes de mim que tinham estado no contrato social como sócio minoritário. E ali eu vi a minha oportunidade de ter o título de empresária, ganhar um Prolabore e estar feliz com o que eu estava fazendo. Então, tudo casou, tudo conspirou, e assim estou lá até hoje, com certeza é lá que eu vou aposentar, ou não, porque eu não pretendo aposentar, né? Mas com certeza é lá que eu vou ficar velhinha, e quando a gente estiver fazendo live, eu vou estar velhinha, de cabelo branco, vou estar lá na oficina todo dia. Empreendedor nunca aposenta, isso é verdade. Não dá, não combina. Marcos, eu vejo ele muito assim, com uma estratégia, uma gestão do Ford, né? Eu acho muito bacana, Total, assim, ele total. é muito, ele dá o espaço, né, para o funcionário crescer, voar, né? Ele apoia, incentiva, puxa a orelha quando tem que puxar.
Então, acho que o Brasil está Mas precisando de gestores assim. Ele é ativo, nós dois somos ativos 100% na operação da empresa. Então, e gente, aquele homem trabalha num nível que é surreal, assim, ele é meu mentor, né? Então, imagina, para mim, me espelhar numa pessoa dessa que, assim, é uma fonte inesgotável, é impressionante. Ele consegue estar presente nas pequenas coisas da rotina da empresa e também criar estratégia do macro da empresa, sabe? Então, é uma capacidade, assim, que às vezes até eu falo, meu Deus, eu tenho muito feijão com arroz para comer ainda, porque... Não, com um mentor deste, a Lilia quebrou paradigmas total, né? Uma menina, né? Uma menina mulher, né? Praticamente o primeiro trabalho, claro. E de repente uma vasta experiência, assim, um crescimento avassalador, assim, gente, é surreal mesmo, né, para quem realmente, né, estuda a gestão, estuda o empreendedorismo. E a gestão aí veio, quando eles me convidaram para fazer parte do contrato social, imagina, eu era formada em psicologia, eu não entendia nada do que era uma empresa, não fazia ideia. Eu sabia mais pelo dia a dia da empresa, nessa época eu já estava bem envolvida com as rotinas, já entendia como era administrativo, já entendia como era a produção e tudo, mas eu não tinha uma noção, assim, de administrador, de gestão, para entender até para que lado vai, né? Então, tá, ok, e agora? Eu era recepcionista, só era responsável por recepcionar as pessoas, fazer a ficha do carro, entregar o carro e tudo. Agora, eu preciso entender o que se torna minha responsabilidade, o que passa a ser a minha responsabilidade para cumprir com essa confiança, né? E aí eu fui fazer administração, e aí que eu conheci aí tudo mudou porque eu conheci um universo maravilhoso que se chama administrar. E eu já tinha uma veia para esse lado, mas quando você entende a parte técnica da coisa, né, é a mesma coisa. Eu falando de psicologia, como eu sei a parte técnica, o que está por trás do conhecimento, para mim não se limita a ser uma coisa para doido, pelo contrário, é uma coisa que faria bem para todo mundo se fosse uma coisa normal, entendeu? É normal, como ir ao médico rotineiramente, eu vou ao psicólogo e tal, e não fosse um tabu. Então, quando você entende o lado técnico da administração, todo esse universo é apaixonante. E aí, nesse ponto, eu me encontrei e falei, nossa, eu amo gestão, eu amo essas coisas, eu realmente adoro isso. Foi onde eu descobri na faculdade a parte de investimento, porque até então eu tinha uma visão que investimento era coisa só de gente rica, só de milionário, eu achava que era uma coisa para gente que só tem muito dinheiro, e gente, como eu queria ter aprendido isso antes, é uma tristeza que na escola a gente não aprenda, porque... A gente aprende tudo errado, né? Tudo errado, absolutamente tudo errado. Então, lá na faculdade eu descobri todo esse universo que foi aonde eu me encontrei e falei, nossa, realmente, eu amo isso daqui, e vou direcionar o meu aprendizado todo para esse lado, com o bônus de ter um gestor incrível para me espelhar, um administrador, né, forte, rígido, disciplinado, inteligente e tudo. Então, foi assim, fechou o meu quadro na minha cabeça, falei, na minha carreira, tá tudo definido, é isso aqui. Só tem a crescer, realmente.